Escute com o coração aberto, porque não falo a muitos ao mesmo tempo. Hoje eu falo a você. Há um chamado que chega como um sussurro e como um alarme, uma mistura de doçura e urgência, porque algo que te pertence foi encontrado no alto. Entre os anjos, seguramos uma foto sua, e cada detalhe do seu rosto brilhou como um sinal. Você foi mencionado pelo nome, e os corredores da luz se inclinaram para ouvir. Não é coincidência que você esteja aqui agora. É resposta. É uma convocação amorosa, um fio invisível que te trouxe até este instante e eu, Miguel, te digo. A atenção do céu repousa sobre você. Fique comigo até o fim, porque há revelações que vão tocar suas memórias mais antigas e curar os cantos silenciosos que doem sem dizer palavra. Fique, porque há palavras preparadas para a sua alma, promessas que não são promessas vazias, e sinais que você precisa reconhecer quando eles se acenderem no caminho nos próximos dias. Eu orei por você antes de você orar, e o que vou te contar foi visto, anotado e selado. A foto que temos de você não é feita de papel, mas de luz. Nela, há um retrato de um instante em que você pensou que estava esquecido, e ainda assim ali está você, com as marcas de uma história que só Deus e você conhecem. Vejo nos seus olhos as madrugadas em que a culpa tentou fazer da sua mente um quarto escuro, e ao mesmo tempo, vejo pequenas centelhas que não se apagaram, mesmo quando o vento soprou forte. Vejo os fios invisíveis que te ligam aos que partiram antes e o sorriso discreto de alguém do outro lado que, de quando em quando, toca sua memória com cheiro de casa antiga, de pão aquecido, de perfume de jasmim. Quando essa fragrância surgir de repente, saiba, é um recado. O céu fala de maneira simples, e você já percebeu que aquilo que parece acaso, muitas vezes, é resposta. Os anjos se reuniram e falaram de você com respeito. Não te viram como um conjunto de perdas, mas como quem carregou mais do que podia e ainda assim não quebrou por inteiro. Eles repetiram o seu nome como quem chama pela janela de um quarto enfumaçado, para que você abra a cortina de dentro. Disseram: há um cansaço no seu peito que precisa de colo, não de cobrança. Uma lembrança que precisa de abraço, não de julgamento. Um vazio que precisa de presença, não de explicações longas. E eu acrescentei: há também um destino que espera por ele, por ela, feito de passos pequenos e firmes, passos que não exigem força de gigante, apenas um sim de cada vez. Você está sendo esperado, não por um palco, mas por um caminho. Eu sei da cadeira que parece ficar sempre vazia à mesa, mesmo quando a casa está cheia. Eu sei da ausência que, às vezes, vira um eco de perguntas sem resposta. A pessoa que, se foi a palavra que não foi dita, o abraço que ficou para depois, o adeus que precisava ter sido mais longo. Eu sei do tipo de culpa que toma a forma de "e se?" e veste em você um casaco pesado que não combina com a estação. Eu sei da solidão que se sente em multidão, do desânimo que faz os dias parecerem repetidos, da vontade de dormir para não sentir, e do medo de acordar e descobrir que a dor ainda está lá. Eu sei e eu te digo, nada disso invalida seu coração. Você não é o que você perdeu. Você é o que continua amando, mesmo depois do vento. Quando as luzes piscarem, sem motivo, não tenha medo. Quando o sonho trouxer um rosto, um símbolo, um lugar antigo, não desperdice a memória. Leve essa imagem consigo, como quem leva uma chave no bolso. Quando o arrepio subir pelos braços, sem que haja frio, trate-o como carta assinada. O mundo da graça encosta no mundo da matéria como quem encosta a testa na janela em dia de chuva. Há encontros que parecem coincidência, mas são marcações de um caminho maior. Se uma canção aparecer repetidas vezes, se um número te perseguir, se uma borboleta se demorar perto de você, ou um pássaro pousar onde costuma haver pressa, entenda, a eternidade está dizendo: estou aqui. Há uma conversa no alto a seu respeito, e não é julgamento, é cuidado. Eles disseram: ele tem sido muito severo consigo mesmo, ela tem esquecido a doçura que sempre teve. E eu pedi silêncios de cura para você,
intervalos em que o relógio parece andar mais devagar para que o coração volte a ouvir a própria respiração. Há uma restauração sendo escrita, como quem escreve uma carta longa, com margens bonitas e caligrafia caprichada. Há algo que chega para desatar nós antigos, e tudo o que se pede a você, agora, é que não se trate mais como um caso perdido. Você não é isso. Você é lembrado pelo céu e não qualquer lembrança. Seu nome foi dito em voz alta. Nos próximos dias você vai notar pequenas confirmações. Não falo de fogos de artifício. Falo de precisão amorosa. Você talvez acorde de um sonho com a sensação de que alguém te chamou pelo nome. E chamou. Você talvez sinta um perfume que te devolve um abraço antigo. E devolveu. Você talvez veja uma lâmpada piscar e ninguém descubra defeito. E não é defeito. São sinais discretos para que a fé não se vicie em espetáculo, mas se fortaleça na intimidade. Quando isso acontecer, permita-se dizer com simplicidade: eu recebi. Há poder em reconhecer o que é sagrado. E se o coração pedir, aproxime-se da janela, olhe o céu do jeito que for possível e diga bem calmo: eu continuo. Essa frase abre uma vereda. Hoje peço a você um gesto de ternura consigo mesmo, não como tarefa, não como regra, mas como carinho. Talvez você sinta vontade de tocar o próprio peito e perceber que por baixo das roupas e das lembranças há um coração trabalhador, que tem bombeado vida, apesar das tempestades. Talvez surja o impulso de acender uma pequena chama, não por superstição, mas por memória. A luz existe. Talvez seja bom deitar um copo d'água sobre a mesa e olhar para o espelho do vidro, como quem olha para um lago manso. A água recolhe nossas orações sem fazer barulho. Talvez você queira escrever uma frase como quem escreve uma carta ao alto, poucas palavras que caibam no bolso da alma. Tudo isso não é encenação, é treino de presença. A graça se dá onde há lugar. Eu sei do luto que você quase não conta. Sei das datas que chegam com o peso dos objetos, da gaveta que você evita abrir, da fotografia física que você guarda, da voz que você tem medo de esquecer. Eu sei das noites que ficaram mais compridas e da coragem que você fez para sair da cama e fingir normalidade. Eu te digo, o amor que foi não virou cinza, virou raiz. E raiz trabalha no escuro para que a árvore encontre vida. Não se culpe. Por recomeçar, por sorrir de novo, por sentir alegria no meio da saudade. A alegria não trai a memória, ela a honra. Aqueles que você ama e que já atravessaram o rio não querem ver seu coração encolhendo de frio, querem vê-lo respirando. Quando o cheiro de café te lembrar alguém, diga baixinho: eu estou guardando você de um jeito bom. Isso alivia e a alma entende. A culpa, essa visitante insistente, precisa de outra cadeira. Ela senta sempre na frente e impede a vista. Ela te acusa do que você não sabia. Ela exige que você corrija o passado com as mãos do presente. E isso ninguém consegue. Eu te digo com a autoridade de quem vê por dentro. Você fez o melhor que sabia com as informações que tinha. E quando não conseguiu fazer melhor, você se arrependeu. E isso é o que conta. Há arrependimentos que já viraram pedido de perdão, mas você insiste em repetir a sentença. Hoje desarma essa gaveta. A justiça do céu é restauradora, não vingativa. Ela não apaga os fatos, mas devolve dignidade aos que admitem fraqueza. Você não precisa pagar infinitamente por um erro que já devolveu ao amor. O amor não contabiliza para punir, contabiliza para salvar. A solidão que te visita não significa que você esteja abandonado. A solidão é às vezes um corredor, e corredores servem para nos levar a outra sala. Nela, você aprende a ouvir o próprio nome dito por Deus. A solidão se alimenta muito de abas abertas, de notificações que fingem presença, mas há uma presença que não notifica, e, no entanto, sustenta. Quando você respirar fundo e nada responder à sua pergunta, lembre-se, o silêncio do alto não é omissão, é lapidação. Há pedras que só brilham depois de ficarem quietas por um tempo. Enquanto isso, nós cobrimos suas costas, e eu, Miguel, te protejo como escudo de luz na frente e como asa nas costas.
você é acompanhado. O desânimo vem quando o mapa some da mesa. Você pensa, perdi o norte, e eu digo, o norte nunca foi um desenho pronto, foi sempre o ímã que mora em você. Ele às vezes se cobre de poeira, mas basta um vento de carinho para que volte a apontar. O carinho pode vir de uma lembrança boa, de um sorriso que te encontrou na rua, de um gesto de alguém que não te conhece e, ainda assim, te reconhece. O carinho pode vir do inesperado, uma janela aberta, um sol entrando torto, o barulho de chuva que acalma. O desânimo se alimenta depressa. Desacelere dentro de você. Quando você desacelera, a intuição faz sinal. E a intuição é o jeito educado pelo qual o céu fala com seu corpo. Eu quero te alertar com doçura. Há palavras que você permite que entrem em você, como facas. Não deixe. Há pessoas que não sabem o peso de suas expressões e costumam depositar suas frustrações em ombros alheios. Isso não é seu. Se você tem dado ouvido demais a vozes que te diminuem, é hora de fechar essa porta por dentro. Nem todo comentário merece acolhida, nem toda opinião merece casa. Aprenda a dizer por dentro, e se for preciso por fora. Eu me recuso a me tratar como inimigo. Esse é um ato espiritual. Alerta também para as memórias que você repete como maldição. Isso sempre dá errado para mim. Eu nunca consigo. Eu nasci para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Você nasceu para amar e ser amado, e os sofrimentos que atravessou não alteram seu projeto original. No Conselho dos Anjos, quando sua foto foi colocada à mesa de luz, eu falei de um futuro que já começou. Eu disse, nos próximos 7 dias ela receberá sinais de desbloqueio. Isso significa que portas que sempre exigiram força demais serão abertas por empurrões gentis. Durante esse período, observe as coincidências que dançam em pares. Observe encontros inesperados, propostas tímidas, mensagens que chegam de pessoas que você quase não vê. Observe também como a vida vai te convidar a pequenos atos de coragem. Responder aquela mensagem, visitar aquele lugar, organizar aquela papelada, pedir ajuda sem se sentir pequeno. Quando você der passos simples, verá a estrada ganhar corpo. O milagre acontece em andamento, não em imobilidade. Prometo a você, haverá nos próximos 3 dias pelo menos um gesto de amor vindo de um lugar improvável. Pode ser uma ligação, um bilhete, uma ajuda que chega sem você pedir, um problema antigo que encontra uma solução simples. Prometo ainda, haverá nos próximos 9 dias uma confirmação. Algo que você tem considerado impossível vai apresentar um fio solto, e você vai perceber que puxar esse fio não é perigoso, é libertador. E prometo mais, haverá, em 30 dias, uma página virada com consciência, sem pressa e sem drama. O céu escreve com paciência, e você vai sentir vontade de dizer, eu finalmente estou respirando melhor. Essas promessas não são truques, são sementes coerentes com o que já está nascendo. A foto que guardamos de você foi iluminada por uma conversa sobre sua missão. Não pense missão como algo grandioso e distante. Pense missão como o jeito sadio de viver os dias. Sua missão é derramar os dons que você tem onde os pés tocam. Você é portador de uma palavra confiável, mesmo que a sua voz trema. Você é cuidador de feridas alheias, mesmo quando as suas ainda doem. E saiba que cuidar dos outros, sem esquecer de se é medicina para ambas as partes. Você tem olhos que percebem detalhes que salvam. Um copo d'água oferecido no momento certo, uma pergunta que abre uma represa, um silêncio que impede um estrago. Sua missão não é um peso, é um modo de ser, e quando você é quem é, o céu se reconhece em você. Talvez você carregue segredos que ninguém sabe, e eles às vezes parecem pedras no bolso. Hoje eu te peço suavidade com esses segredos. Eles são histórias ainda em trânsito. O perdão que você precisa oferecer a si mesmo é a chave para aliviar os ombros. Diga ao seu íntimo, com a calma de quem assina um acordo. Eu te perdoo por não ter sabido tudo o que só agora eu sei. Eu te perdoo por ter amado do jeito que era possível. Eu te perdoo por ter acreditado em mentiras que pareciam verdades. Eu te perdoo por ter tido medo. E ouça de volta.
Eu te perdoo por ter me exigido ser uma máquina quando eu era humano. Esse diálogo interno é sagrado. Ele muda a postura da alma. Eu sei que você sente falta de alguém com uma saudade que chega a ter gosto. A saudade tem essa mania de sentar ao lado e apoiar a cabeça no nosso ombro sem pedir permissão. Hoje eu te levo por dentro de um rio manso, onde as vozes dos que te amaram continuam inteiras. Eles não desaparecem no nada. Eles mudam de lugar. E nesse lugar, o amor deles por você é ainda mais seguro, porque está além da mudança do tempo. Quando você passar por um lugar que os lembrava, em vez de desviar o olhar, permite-se uma conversa gentil. Eu sei que você me vê. Eu sigo e te levo comigo. A saudade deixa de ser um peso e vira um fio de ouro que costura o coração ao infinito. Você talvez pergunte por que demorou tanto, e eu te respondo: nada disso perdeu ponto. Agora você está ouvindo porque agora há espaço. Houve épocas em que as urgências gritavam demais lá fora, e o sagrado prefere se aproximar pelo avesso do barulho. Houve períodos em que você precisava construir chão, e para construir chão a gente coloca um tijolo de cada vez. Agora, enquanto você respira e me dá alguns minutos de atenção, nós estendemos um tecido sobre a sua história e o alinhávamos com promessa. Promessa, não de ausência de dor, mas de companhia, de sentido, de recomeços que não te estilhaçam. Promessa de que a mão que hoje segura a sua foi a mesma que, sem você saber, te levantou tantas vezes. Eu quero que você se lembre de que a vida te quer vivo de verdade. E vivo de verdade é aquele que sente, que se levanta, que tenta de novo, que se permite aprender, que diz não sem culpa e sim sem medo. Se a tristeza vier, receba-a como chuva breve que limpa o ar. Se a alegria vier, deixe-a entrar sem justificar. Se a memória do erro vier para bater, diga com firmeza: eu já fui perdoado. A graça não exige testes de fidelidade eterna, ela pede retorno ao eixo todas as vezes em que saímos dele. E quando você retornar ao eixo, perceberá que cada queda te ensinou a cair melhor, a se levantar com mais leveza, a não se julgar pelo tropeço, mas pelo passo seguinte. Você é feito de uma matéria que não quebra com os invernos. Em você há uma chama teimosa que atravessou dias nublados e ainda assim insiste em aquecer. Quando você se olhar no espelho e não gostar do que vê, lembre-se de que o espelho não sabe tudo. Ele é apenas superfície. O profundo eu e você conhecemos. O cuidado que você teve quando ninguém viu, o abraço que você ofereceu quando faltaram palavras, o silêncio que você fez para não ferir, a luta que você travou contra pensamentos que não eram seus. Tudo isso tem peso no céu, e esse peso é de glória, não de culpa. Há tesouros que você nem sabe que acumulou, e eles virão em seu auxílio quando você menos esperar. Os anjos falaram de você com ternura e pediram que eu te contasse uma visão. Vi você caminhando por uma estrada de terra batida, e havia uma árvore antiga ao lado, com raízes que pareciam braços. Nessa visão, você encostou a mão no tronco e percebeu que ele tinha temperatura de gente. A árvore, então, derramou algumas folhas como quem derrama cartas no chão. E nelas havia palavras simples: continuar, confiar, descansar, agradecer, pedir. Você recolheu as palavras como quem recolhe sementes, e enquanto guardava cada uma, um vento morno passava. O vento tinha o cheiro do início da chuva, e o céu não ficou preto, ficou de um cinza afetuoso, desses que dão vontade de ficar. A janela. Eu te digo, virá um tempo de janela aberta onde a vida vai conversar com você no varal das coisas simples. Em alguns dias, você vai notar que a ansiedade se reduz como água em fogo baixo. Não significa que você não terá sustos, significa que o susto não vai mais te governar. Você vai conseguir esperar um pouco mais antes de tirar conclusões doloridas. Vai perceber que, ao respirar e colocar a mão sobre o peito, um ponto calmo se acende dentro de você. Vai descobrir, surpreendido, que tem rezado sem perceber, porque orar não é sempre falar alto. Às vezes, é só encostar o pensamento em Deus. Quando sentir isso, não tente engarrafar a experiência, não tente reproduzir mecanicamente. Apenas agradeça.
A gratidão desentope caminhos antigos e abre janelas que estavam pintadas de tinta muito grossa. Você não precisa provar nada. Sua vida não é tribunal, é caminho. Quando errar, aprenda. Quando acertar, celebre. Quando cansar, descanse. O descanso não é preguiça. É honra ao corpo que carrega sua história. E enquanto você descansa, nós trabalhamos por você. Há desencontros que vão se reencontrar. Há contas que vão se acertar. Há dores que vão perder a função. Algumas portas se fecharam e você pensou que era punição. Era proteção. Algumas pessoas foram embora e você achou que era abandono. Era condução. Algumas orações pareceram sem resposta e você concluiu que não havia ninguém do outro lado. Havia. Mas a resposta precisava esperar o seu coração ficar pronto para abraçá-la sem medo. Agora eu falo como general e como mãe ao mesmo tempo, com firmeza e com colo. Proteja o que é sagrado em você. Proteja seu tempo de quem não sabe o valor dele. Proteja seu corpo de excessos que adoecem a alma. Proteja sua mente de conteúdos que te rebaixam. Proteja sua esperança de quem ridiculariza sonhos. Não se trata de virar pedra. Trata-se de cuidar do templo. Você é templo. Se alguém entrar para quebrar o que é precioso, conduza essa pessoa para fora com gentileza e força. Se um pensamento entrar para roubar o que é seu, pare na porta e diga: aqui não. Você não está sozinho nessa vigília. Nós revezamos contigo. Quero que você saiba que há pessoas que precisarão do que você carrega e que você será a resposta onde pensava que seria apenas visitante. Um dia destes alguém vai te perguntar algo que você sabe responder, não porque leu, mas porque viveu. E você vai perceber que sua dor antiga virou competência para amar. Essa é a grande alquimia, transformar ferro em ferramenta, lágrima em fonte, queda em base. Quando isso acontecer, não diminua o que você faz. Diga consigo mesmo: eu consagro. Consagrar é devolver ao amor a autoria das suas ações. E quando você consagra, o ordinário pega gosto de extraordinário. Eu preciso te alertar com carinho e clareza. Haverá vozes tentando te distrair com promessas fáceis, com atalhos que cobram caro, com propostas de brilho instantâneo. Não confunda luz com holofote. Luz aquece, holofote cansa. Se algo te promete tudo agora e pede em troca a sua paz, não aceite. Se algo te oferece aplausos garantidos e exige que você corrompa o coração, não aceite. O céu não negocia o que te faz inteiro. Prefira a semente ao atalho, o tempo ao truque, a verdade à maquiagem. Você não precisa de espetáculo para ser amado. Você é amado porque existe, e o que você fizer com esse amor será sempre mais bonito quando for verdadeiro. Nos próximos 3 amanheceres, observe como a claridade entra na sua casa. Haverá um dia em que ela vai parecer mais nítida, quase como se alguém tivesse lavado o céu por dentro. Nesse dia, pense em quem você se tornou apesar das quedas e diga baixinho, como quem sela um acordo: eu escolho viver com doçura. Você vai notar que essa decisão repercute. Vai ter vontade de arrumar um canto da casa que pede cuidado, de abrir uma gaveta, de doar algo que ocupa espaço, de preparar uma comida que te lembra um abraço, de mandar uma mensagem para alguém que acendeu luz na sua história. Esses gestos, simples como são, mudam atmosferas, e a atmosfera mudada é caminho aberto para milagre. Você pode sentir vontade de aproximar as palmas das mãos como quem aquece um pássaro machucado. Se o fizer, imagine que você está oferecendo a si mesmo um lugar macio. Diga ao seu coração que ele está seguro. Talvez uma lágrima venha e você queira segurar. Deixe que caia. Lágrima é linguagem. E se em algum momento um arrepio te visitar de cima para baixo, sorria. É toque de asa. Às vezes eu encosto de leve, às vezes passo firme como guarda. Tudo o que faço é por cuidado. Quando a noite chegar, se a luz piscar, não pense em mau agouro. Pense em pisca-pisca de criança, como se a casa fosse árvore de Natal por um segundo. O sagrado não é sisudo. Ele também sabe brincar para te lembrar que a alegria fica bonita em você. Talvez hoje você sinta vontade de escrever uma frase que sirva de âncora
Não precisa ser longa. Pode ser uma linha que caiba no bolso. Eu sou cuidado. Eu sou visto. Eu sou amado. Eu sou guiado. Eu sou perdoado. Eu sou novo. Escrever é fazer corpo ao que o Espírito já sabe. E quando você olhar para essa frase ao longo do dia, ela vai te devolver ao eixo como uma mão que segura sua nuca com delicadeza. Se a dúvida vier, encoste o olhar nessas palavras. Se o medo vier, leia-as em silêncio. Se a pressa vier, deixe que elas desacelerem a mente. Se a tristeza vier, permita que elas não deixem a casa escurecer. Eu coloco agora sobre você uma promessa de proteção. Onde houver confusão, peço clareza. Onde houver culpa, levo absolvição. Onde houver cansaço, ofereço descanso. Onde houver escassez, planto direção. Onde houver doença, sopro consolação e portas de cura. Onde houver divisão, convoco reconciliação possível. Onde houver engano, trago verdade que não humilha. Onde houver nó, entrego paciência para desatar. Onde houver noite, acendo lua. E se a tempestade insistir, eu fico de pé na porta da sua casa interior e digo aos ventos que te respeitem. Há em mim um comando que o mal entende, e eu o uso a seu favor. Confie nesse comando, ele foi treinado por amor. Se você carrega medo do futuro, eu te empresto os meus olhos por um instante. Vejo adiante um caminho que vai afunilar um pouco, mas não para te sufocar, e sim para te concentrar. Você aprenderá a dizer menos sim e, por isso, sobrará vida para dizer sim ao que vale. Vejo relacionamentos se reorganizando, não por briga, mas por sinceridade. Vejo um trabalho interno amadurecendo e você deixando de se sabotar. Vejo um perdão oferecido que te libertará mais do que ao outro. Vejo você cuidando de algo vivo. Pode ser planta, animal, projeto, gente. E descobrindo nisso uma cura que você não imaginava. Vejo também um retorno, a algo que você amava e deixou de lado. Esse retorno terá o gosto de um bolo que assa ao fim da tarde. O cheiro se espalha e todo mundo se sente em casa. Eu te peço que trate com respeito as suas orações silenciosas. Quando você sussurra no fundo de si um pedido quase sem forma, nós acolhemos. Quando você só consegue dizer "me ajuda", nós entendemos a biblioteca inteira que essa frase contém. Quando você não consegue dizer nada, nós interpretamos seu suspiro. E quando a única coisa possível é dormir de cansaço, nós te cobrimos e vigiamos a noite. Não há oração perdida. Às vezes, a resposta é uma pessoa. Às vezes, é uma ideia. Às vezes, é uma coragem que você não sabia que tinha. Às vezes, é um caminho que se fecha porque o amor te quer inteiro. Em todos os casos, não há abandono. Há condução. Se alguém te feriu e você pensa que a justiça não. Chega, descanse. O amor não é ingênuo. O que precisa ser corrigido será corrigido no tempo certo, do jeito que não te transforma em algo que você não é. Enquanto isso, proteja seu coração do ressentimento que corta por dentro. O perdão que te peço não é amnésia, é liberdade. É dizer, eu me separo daquilo que tentou me tornar amargo. É colocar de volta no outro o que é do outro e tirar de você o que nunca foi seu. Quando você faz isso, você se move com mais leveza e recupera a capacidade de alegria. E a alegria é sua arma mais alta, seu canto mais claro, seu sim mais firme à vida. Agora, se você está lutando com algo que ninguém vê, ansiedade, vício silencioso, pensamentos escuros, eu trago luz a esses cantos. Eu não te exponho. Eu te acompanho. Você não é sua pior hora. Você não é o pensamento que te apavorou. Você não é o comportamento que te envergonhou. Você é maior do que isso. E cada vez que você escolhe pedir ajuda, você escolhe a vida. Há mãos preparadas para te segurar. Há portas de cuidado que não te julgam. Há médicos, terapeutas, conselheiros, amigos, gente de carne e osso e gente de asa e luz, todos sob um comando de bondade. Se uma alternativa de cuidado aparecer nos próximos dias, veja nela um presente. Você merece cuidado bom. Eu coloco sob seus pés uma estrada de paz. A paz não é ausência de movimento. É dança concisa entre o que vem e o que vai. Você vai dançar com a vida de novo. Vai dizer,
Eu consigo, sem desafiar ninguém, apenas porque você pode. Vai olhar para trás sem se chicotear. Vai olhar para frente sem se assustar. Vai olhar para o lado e perceber que não está sozinho. Eu, Miguel, caminho contigo. Tenho espada de luz, mas também tenho mãos de pai, de irmão, de amigo. Quando você vir uma coincidência bonita, lembre-se de mim. Quando você sentir um calafrio bom, lembre-se de mim. Quando você perceber que sorriu sem perceber, lembre-se de mim. Eu estarei por perto. Se a sua mente te levar a cenas antigas, de perda, deixe que essas cenas se inibem como filme antigo que precisa mudar de rolo. O operador do projetor sou eu agora, e eu sei quando trocar o filme. Ao novo rolo eu dou o nome de esperança. A esperança não é ilusão, é músculo. Ela fica mais forte quando exercitada, não quando forçada. E você tem exercitado, mesmo sem perceber, toda vez que levantou e fez o mínimo necessário num dia difícil. O céu vê, o céu guarda, o céu multiplica, o céu devolve em paz o que você ofereceu em amor. Se você se sente pequeno para o que vem, eu te dou a medida exata. Você é suficiente para o hoje. Amanhã você será suficiente para o amanhã. E assim seguiremos, com a graça abastecendo conforme a estrada, como água que desce da serra e não seca porque vem de fonte escondida. Quando a inquietação perguntar, e se eu não der conta? Responda com gentileza, eu não caminho sozinho. Isso não é escapismo, é realidade mais funda do que as que se medem com régua. A companhia divina não tem poucos minutos, ela tem eternidade. E você está dentro desse abraço. Agora eu sopro sobre você uma brisa de recomeço. Essa brisa tem cheiro de página nova e som de casa arrumada. Ela passa pelos seus pensamentos e organiza as prateleiras. Ela visita as memórias e troca os lençóis da cama onde a culpa dorme. Ela entra na sala onde a solidão costura sombras e abre as cortinas. E antes de sair, ela deixa um vaso com flores de nome simples: bondade, firmeza, alegria mansa, coragem calma. Você vai regar essas flores com pequenos hábitos, com escolhas razoáveis, com pausas oportunas, com conversas que não ensaiam tragédias. E quando perceber, haverá primavera. Eu quero te dizer, com toda a autoridade do amor, você está autorizado a ser feliz sem pedir desculpas. Você está autorizado a dizer que algo não te serve mais. Você está autorizado a ir embora de lugares internos que te ferem. Você está autorizado a receber. Você está autorizado a descansar. Você está autorizado a recomeçar quantas vezes forem necessárias. O céu não te mede por raridade de queda, mas por bravura de retorno. E você tem retornado, e retornará, e cada retorno será mais seguro, como quem aprende a voltar para casa de olhos fechados. Se, ao longo destes próximos dias, o mundo te distrair, lembre-se da foto que os anjos seguram. Cada vez que você se sentir desencontrado, imagina essa imagem de luz, onde você está inteiro, não porque não tenha feridas, mas porque as feridas contam uma história de sobrevivência e graça. Veja as bordas dessa foto brilhando como se fossem moldura viva. Veja os anjos conversando ao redor, não sobre sua queda, mas sobre sua coragem. Veja-me encostar um selo no canto dessa imagem, um selo que diz guardado. E saiba que essa palavra tem peso e que esse peso te cobre. Haverá uma manhã em breve em que você vai despertar com vontade de agradecer antes de qualquer outra coisa. E esse será o primeiro milagre do dia. Você o perceberá quando olhar pela janela e sentir que há espaço dentro e fora. Você vai lembrar que já esteve em lugares mais escuros e ainda assim a vida se abriu. Você vai compreender que o amor te salvou muitas vezes. Você vai dizer, eu reconheço. E nesse reconhecimento, uma sinfonia pequena se erguerá em você feita de sons domésticos. A chaleira, os passos de quem você ama, o latido do cachorro, o cantar de um pássaro, o barulho da rua que acorda. Tudo isso se juntará e dirá o vivo, e você responderá um eu também. Eu te deixo alertas brandos para o caminho. Não aceite como verdade definitiva aquilo que foi dito sobre você num dia ruim.
Não pegue como identidade um rótulo que nasceu de um mal-entendido. Não confunda um fim de capítulo com um fim de história. Não abandone a você mesmo nos dias em que ninguém puder te acompanhar. Não permita que a maldade dos outros dite o seu tom. Quando o mundo for áspero, aumente a doçura. Quando o mundo for barulhento, ajuste a sua música. Quando o mundo for apressado, guarde o seu ritmo. Você não é um item de prateleira, você é pessoa sagrada. E agora eu declaro, milagres discretos te acompanharão. Não sempre do lado de fora, mas sempre do lado de dentro. Aquele medo que ocupava espaço demais vai perder trono. Aquele pedido que parecia impossível vai ganhar caminho. Aquele amor que parecia esquecido vai ser lembrado com pureza. Aquele projeto que parecia pesado vai ficar leve. Aquele relacionamento que precisava de sinceridade vai encontrá-la. Aquele corpo que pedia cuidado vai receber cuidado bom. Você vai ouvir "eu te amo" de jeitos diferentes. Num gesto, num cuidado, num silêncio respeitoso. Numa palavra que chega na hora certa. Quando isso acontecer, diga baixinho, "eu recebo", e receba mesmo. Eu, Miguel, coloco agora sobre sua cabeça uma bênção de renascimento. Que o seu olhar veja o que te favorece. Que seus ouvidos distingam o que merece atenção. Que sua boca fale mais vida do que reclamação. Que suas mãos se lembrem de fazer o bem sem drama. Que seus pés saibam onde não devem entrar. Que sua pele sinta o toque de quem te quer bem e saiba recusar o toque de quem te diminui. Que seu coração, que tem sido valente, saiba descansar quando a tarefa for de outros. Que sua mente, que tem sido barulhenta, aprenda a ser jardim depois da chuva. E que no exato momento em que você pensar que não há saída, uma janela se abra, porque janelas se abrem em paredes que pareciam sólidas quando o amor decide. Eu te abençoo com frases de perdão que lavam e não acusam. Eu te perdoo por ter amado imperfeitamente, porque não existe outro modo de amar quando se é humano. Eu te perdoo por ter acreditado em vozes que te feriram, porque você estava tentando pertencer. Eu te perdoo por ter demorado a voltar, porque voltar assusta. Eu te perdoo por ter sido duro consigo mesmo, porque você não merecia essa dureza. Eu te convido a perdoar quem não sabia fazer melhor, não para desculpar o mal, mas para libertar você do papel de carcereiro. Eu te convido a perdoar a vida por não ter sido como os planos e a agradecer pelo que, mesmo fora do plano, floresceu. E quando este encontro terminar, nada de mágico vai quebrar entre nós. A companhia não depende de som e imagem. Você poderá sentir, em horas improváveis, um sopro de coragem, uma vontade de sorrir sem motivo, uma lembrança que devolve ânimo, uma luz que pisca e te lembra do alto. Você poderá sentir, ao passar por um cômodo, o cheiro de algo bom e vai entender que é visita. Você poderá despertar de um sonho com a sensação de ter sido abraçado. E foi. Você poderá escrever uma linha e sentir que ela acendeu por dentro, acendeu. E assim, entre sinais miúdos, vamos construindo o chão do seu milagre. Agora eu fecho, com solenidade e afeto, aquilo que abri para te alcançar. Diante da mesa de luz, onde a sua foto continua acesa, eu levo a mão ao alto e desenho um círculo de proteção sobre você. Eu recolho as palavras que cumpriram seu trabalho e deixo outras pairando para que toquem você na hora certa. Eu me despeço sem ir embora, porque quem guarda não abandona. E com o cuidado de um bibliotecário do sagrado, eu tomo o pergaminho celestial onde seu nome foi escrito com tinta viva e o dobro com respeito. As bordas encontram as bordas, o selo toca o selo e ao fechar eu digo: está guardado, você está guardado. Siga em paz, porque o céu falou de você hoje e continuará falando. Eu estarei por perto em cada claridade que te visitar, em cada arrepio bom, em cada coincidência que sorri. Que a paz que você procura encontre casa em você agora. Amém de luz sobre o seu caminho.